pessoas, aqui é a Estel e hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês têm me pedido muito, têm me perguntado muito, que é sobre emprego. Como que tá o emprego aqui em Curitiba, se tá fácil, se tá difícil, dicas para conseguir emprego, como que tá certas áreas e tudo mais. Bem, primeiro de tudo, eu quero deixar bem claro que não só nesse vídeo aqui, mas como em todos os outros que eu fiz, os que eu vou ainda fazer, eu só posso expressar aqui as minhas experiências, minhas opiniões, coisas que eu estou vivendo aqui. Pode ser diferente para outra pessoa, outro casal, qualquer outra pessoa que vem aqui para Curitiba pode ter uma opinião totalmente diferente, pode ter outras experiências. Então, por favor, não levem em absoluto tudo que eu falo, tá bom? São só as minhas experiências, outras pessoas podem ter outras. Bem, e outra coisa que eu quero falar é... eu não tenho como falar de como que tá a área de emprego X, Y, Z, que não seja a minha área de emprego. Eu sou de TI, Tecnologia de Informação, mais especificamente sou programadora e mais especificamente eu trabalho com a linguagem C#. Ou seja, mesmo na minha área, eu não posso abranger tantas coisas assim, tá bom? Então, assim, isso é uma coisa que muitas pessoas me perguntam, como que tá, sei lá, a área de veterinária, advogado, beleza. Gente, eu não tenho como falar, infelizmente, tá? Vocês vão ter que tentar achar alguma outra pessoa que esteja aqui, que seja dessa área, que possa responder melhor. Infelizmente, eu não tenho como responder isso, beleza? Bom, então eu vou contar um pouquinho da minha experiência de emprego aqui em Curitiba. Como a maioria deve saber, ou não, eu tô aqui já tem um pouquinho mais que um ano. E eu vim do Rio de Janeiro pra cá, né? Eu sou do Rio de Janeiro, nasci lá. Acho que dá pra saber pelo meu sotaque, que aliás é o que acontece aqui sempre em Curitiba. Todo mundo descobre logo de onde que eu sou. É só falar um A que o pessoal sabe que eu sou carioca, né? Então vamos lá. Tá um sol aqui, mas tá frio, é algo que acontece em Curitiba. De poder tá sol, mas tá frio, né? Então por isso que eu tô assim, né? Eu sou já meio friorenta, né? E aqui faz frio, então já viu. Bom, vamos então ao que interessa. Quando eu tava no Rio e eu já tava pra me mudar pra cá, eu comecei a procurar emprego aqui em Curitiba. Porém, eu não tive ligações, não tive contato, não tive nada assim enquanto eu estava lá no Rio. O meu currículo, né, obviamente estava com o endereço do Rio, porque eu não tinha o endereço aqui ainda. Só que sempre quando eu mandava o meu currículo para alguma empresa, eu explicava que eu estava no Rio, mas que eu estava me mudando pra cá, tudo mais, essas coisas todas. Só que eu não tive muitos contatos. Eu tive um único contato por telefone, que acabou não acontecendo, tudo mais, mas foi um único contato. E eu mandei pra vários lugares. Assim que eu acertei tudo aqui, que eu já tinha o endereço daqui certinho, faltava alguns dias só pra eu mudar, eu mudei no meu currículo o endereço, coloquei o endereço daqui e mandei novamente para vários lugares, não para os que eu já tinha mandado, né? Mandei para outros lugares e tudo mais. Só que aí eu me mudei, né? Não deu tempo das pessoas fazerem contato, porque eu já tava pra vir pra cá. E assim que eu cheguei aqui, eu comecei a receber contatos. Ou seja, uma dica é: mande os currículos somente quando você já estiver aqui ou já estiver muito próximo de se mudar com o endereço daqui. Porque normalmente as empresas não vão ter muita intenção de te ligar se você está em um outro estado. Essa foi a minha experiência, pelo menos, tá? Então, assim que eu cheguei aqui, eu comecei a receber contatos de empresas e tudo mais. E fui fazer algumas entrevistas. Na verdade, eu acredito que eu fiz 2 entrevistas. Uma era até para uma área que eu não queria muito. Na área de TI, né, temos várias partes. Tem parte de hardware, software. Talvez muita gente não esteja entendendo o que eu tô falando agora, mas quem for dessa área vai saber. E assim, eu sou da parte de software, eu trabalho com programação, e eu não gosto muito da parte de hardware, trabalhar com suportes, coisas assim. Só que como eu tinha acabado de me mudar, eu tava procurando, eu queria um emprego pra poder me estabilizar aqui, né? Então eu procurei até algumas áreas que não eram tanto do meu interesse. Só que ao ir fazer a entrevista pra essa parte de suporte, o próprio entrevistador percebeu que talvez eu não fosse ter interesse de ficar lá muito tempo. Porque ele viu que o meu currículo só vinha tudo, né, com programação, e ele perguntou, bom, por que você tá querendo, né, trabalhar aqui?
Eu tentei lá dar uma desculpa, mas obviamente ele sacou, né, e acabou que eu não consegui o emprego. O que eu fico até feliz, porque realmente não era uma área que eu gosto muito. Bem, e aí acabou que eu fiz uma entrevista para uma outra empresa, para uma vaga de uma ferramenta que eu não tinha conhecimento, mas a empresa não exigia esse conhecimento. Os conhecimentos que ela exigia, eu tinha. Essa ferramenta era o CRM Dynamics da Microsoft. Muita gente talvez boie aqui, mas quem for da área talvez saiba. Que era uma ferramenta que eu não tinha trabalhado, mas como a empresa estava disposta a ensinar, eu estava disposta a aprender e ia ser bom para os dois lados. Eu acabei aceitando essa vaga. Eu acredito que foi depois de uma semana que eu tinha me mudado pra cá, então foi bem rápido que eu consegui essa vaga. Foi 1 ou 2 semanas, tá? Agora eu não me lembro bem, mas foi bem rápido mesmo. E aí eu comecei a trabalhar e tudo mais. E agora eu vou contar um pouquinho a experiência do meu marido, que também é da área de TI, também é programador, também é da linguagem C#, a mesma coisa. Então, a gente chegou aqui, ele deve ter demorado uns 2 meses, ele demorou um pouco mais. Eu acredito que seja por causa do fato dele não ter concluído a faculdade, nem estar cursando, né, no caso. Ele não tem um diploma de faculdade de ensino superior, no caso, e eu acho que foi por isso que ele teve mais dificuldade para conseguir emprego do que eu, pois o conhecimento dele é maior do que o meu, então eu acredito que seja por causa disso. Então, com uns 2 meses e alguma coisa, ele conseguiu um emprego, só que o dele foi PJ. O meu era CLT, tudo normal, tranquilo, e o dele era PJ. Pode ser que tenha algumas pessoas aí que não possam ser PJ, que não queiram, whatever, só tô contando a experiência dele. No meu caso foi CLT, só que eu tive um probleminha que talvez possa ser até um problema de vocês. Muitas empresas pedem pretensão salarial. E como eu estava trocando de um estado para o outro, eu não sabia se os valores eram o mesmo, sabe, lá do Rio de Janeiro para cá, se aqui era mais baixo, se aqui era mais alto. Então foi algo bem complicado. Eu odiava quando eu tinha que colocar pretensão salarial. E o pior é que a maioria das empresas queriam pretensão salarial. Então o que aconteceu é que eu joguei minha pretensão para baixo, porque eu ouvi muito dizer que aqui era mais baixo o salário e tudo mais, então eu joguei minha pretensão mais pra baixo. Aí eu fui contratada por essa empresa que eu falei, do CRM, e eu vi que eu tinha colocado meu salário pra baixo à toa, porque é basicamente o mesmo salário lá do Rio, é o salário de cá. Isso obviamente vai variar de empresa pra empresa, né? Assim como lá no Rio varia de empresa pra empresa, varia de várias coisas, ótimo. Muda em relação a vários aspectos. Aqui também é assim, mas não tem tanta diferença assim pro Rio. Então eu conversei lá com o meu chefe, falei com ele por que eu tinha colocado tão baixo e tudo mais, expliquei pra ele. Ele entendeu, ele disse que até achou estranho o meu salário ser tão baixo com o currículo que eu tinha. E entendeu e aumentou meu salário porque eu já estava mostrando meu serviço lá, viram que eu fazia. Enfim, acabei conseguindo aumentar meu salário, deixar equivalente ao que eu ganhava no Rio. E foi bem tranquilo, continuei assim. Só que por alguns problemas pessoais, eu não estava curtindo a ferramenta que eu tinha que trabalhar, eu acabei preferindo sair. O meu esposo continuou, ele estava trabalhando de PJ, a primeira empresa que ele conseguiu foi PJ, e depois ele conseguiu ir para uma outra empresa, que na verdade é uma empresa, ele trabalha para uma empresa do Rio, prestando serviço para uma outra empresa do Rio, na verdade, que tem uma sede aqui. E só que esse contrato de trabalho dele não é CLT e não é PJ. Ele é um CLT um pouco diferente. Eu não sei se todo mundo conhece, eu não conheci, eu fui conhecer aqui, apesar da empresa que ele está trabalhando ser do Rio de Janeiro. Então também tem aí, né? Que é o CLT Flex. Como é que funciona? Uma parte do teu salário vai em carteira, vai lá bonitinho, né, no CLT, mas a outra parte vai como bônus.
E na experiência que a gente está tendo, a maior parte vai em bônus e o salário, a menor parte, vai na carteira. Ou seja, é uma forma que a empresa tem de pagar menos impostos. Porque, por exemplo, digamos que, sei lá, o seu salário vai ser 10 mil, tá? Eles vão pegar, sei lá, tô jogando aqui uns valores bem altos aqui, tá? Só tô tentando mostrar pra vocês como funciona. 10 mil, eles vão colocar, sei lá, 7 mil de bônus e 3 mil em carteira. Ou seja, você em carteira vai estar com 3 mil, só que você vai estar ganhando 10 mil, entendeu? Então, às vezes eles colocam, você vai ganhar tantos mil reais, mas chega na hora, o teu salário em si é baixo. E esses bônus são o quê? Sei lá, você aumenta o valor do teu vale alimentação, aumenta o valor do teu vale refeição, muda o seu plano de saúde que é do básico, você pode colocar no super mega hiper sinistro, sei lá, colocar uma porcentagem desse valor para academia, sabe? Tem vários bônus, esses bônus acho que varia de empresa para empresa, mas são certas coisas que você pode escolher e aí você vai colocando o valor dependendo do valor do teu bônus, né? Então, isso é uma forma de contratação que eu também já vi muito aqui em Curitiba. Amigos aqui já falaram, né, que foram oferecidos desse jeito. Eu só fui conhecer esse modo estando aqui em Curitiba. Eu não acho muito legal, mas aí vai de pessoa para pessoa. Então, meu esposo trabalhou como PJ e agora está como esse CLT Flex. Eu só trabalhei como CLT e aí eu pedi as contas. Aí vocês vão falar, mas tá com crise, você não ficou com medo, não sei o que. Fiquei com medo por causa de crise e tudo mais. Só que eu estava tendo alguns problemas já físicos no meu trabalho, minha saúde não estava muito boa. Eu acabei preferindo sair e tentar a sorte procurando alguma outra coisa. E aí eu vou contar um pouco de como está essa experiência de procurar emprego atualmente na área de TI aqui em Curitiba. Mais uma vez, sou programadora C#, minha experiência pode ser totalmente diferente da tua, você pode ter mais coisa, você pode ter menos coisa, minha experiência, ok? Bem, o que eu tenho de dizer pra vocês é que tá difícil, sim, por vários motivos. Primeiro, eu não vejo tantas vagas de C# aqui em Curitiba, tem muito PHP, tem muito Ruby, Python, mas Java, mas C# eu não vejo muito. Quando eu vejo vaga de C#, além de saber C#, você tem que saber mais umas 3 linguagens, tem que saber fazer café, tem que saber varrer o chão, tem que saber fazer um monte de coisa. E pra ganhar, tipo, muito baixo, então nesse esquema de CLT Flex, então, assim, o que eu tenho visto é isso. Poucas vagas C#, quando tem, precisa saber muitas outras coisas, assim, que não faz sentido. E se você não souber uma dessas coisas, você já tá lá embaixo na vaga. Tipo, acho que eles não entendem que você pode aprender, né? Eles já querem pessoa com experiência. E salário baixo. Tô vendo muito salário baixo, ou então nesse esquema de CLT Flex, que é um esquema que eu não curti, porque o seu salário fica baixo. Então, assim, já tô uns 3 meses desempregada. E algumas entrevistas que eu faço, parece que a pessoa curtiu o currículo e tudo mais, mas por eu não saber um detalhezinho, sabe, já descartam. Então, assim, tá difícil de procurar pelo menos, né, nessa área, com o currículo que eu tenho e tudo mais, tá complicado. Eu não tenho como falar das outras áreas. O que eu posso falar é que eu não tô vendo muitas lojas fechando, sei lá, mas assim, eu não tenho como falar, né, como é que tá a área, sei lá, de advocacia, não sei, eu não tô procurando. Como é que tá a área de veterinária, não sei, gente, assim, infelizmente eu não tenho como ajudar as pessoas de outras áreas, porque, né, eu não procuro nessas áreas. Mas, então era isso que eu queria falar pra vocês, compartilhar um pouquinho da minha experiência. Mais uma vez, gente, procurem outras pessoas aqui, vejam a opinião delas, talvez, a pessoa tenha conseguido em 2 dias conseguir um emprego, entendeu? Então, assim, não levem isso em consideração o que eu tô falando, tá bom? Bom, espero que tenham gostado. Se curtiram o vídeo, cliquem em gostei aqui embaixo.
Se não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe o vídeo, né, pra poder me ajudar, compartilhar meu trabalho e tudo mais, tá bom? Valeu, gente, até a próxima!